Olá, turma de 8º ano, tudo bem? Vamos aí fazer uma revisão. Sei que vocês tiveram uma semana muito puxada, ainda mais com esse simulado bimestral, mas vamos reforçar um pouquinho aí sobre o termo essencial da oração. No caso, veremos aí mais uma vez predicado, tudo bem? Vamos entender melhor, vamos ver e explorar esse termo, tudo bem? Então vamos lá. Só para revisar, temos aí termos essenciais da oração, no caso o predicado, como eu venho falando para vocês. O que seria o predicado? É tudo aquilo que não é sujeito, tá certo? Identificou o sujeito, o que restar chamamos aí de predicado, ou seja, a informação que se tem aí a respeito do sujeito, tá certo? Então vamos lá, vamos revisar o predicado, e nesse predicado foi visto que ele traz uma informação a respeito do sujeito, tá certo? E essa informação, ela pode estar indicando aí uma característica ou estado, ou simplesmente estar informando algo de maneira específica a respeito das ações praticadas pelo sujeito, e esse sujeito ele poderá se apresentar em um só número, ou dois números ou mais, tá certo? Ele pode estar aí subentendido, ele poderá ser, digamos assim, não identificado por algumas razões. Primeiro, por não saber quem realmente seja, ou porque alguém não quer delatar esta pessoa, ou simplesmente porque ele não existe, tá certo? Porque vai se tratar aí de sujeito inexistente. Então, como nós vimos aí, como eu acabei de citar, foi visto aí sujeito simples, quando ele apresenta apenas um único núcleo, dois ou mais núcleos, no caso vamos ter o sujeito composto. Sujeito elíptico é facilmente identificado pela desinência do verbo, e desinência que você viu aí, que é possível identificar as pessoas do discurso, e também através dessa desinência desse verbo é possível identificar o modo e o tempo, tudo bem? E falei também sobre aquele sujeito a respeito do qual não queremos delatar ou simplesmente não conhecemos, tá certo? O autor desta ação. No caso aí estou falando de sujeito indeterminado. Foi visto também que esse sujeito indeterminado, ele pode não ser apenas colocado na terceira pessoa do plural, mas ele pode estar sendo colocado aí na terceira pessoa do singular, acompanhado de si, tá certo? Da partícula si, sendo aí ele colocado antes ou depois, tá certo? No caso aí, formando aí esse tipo de sujeito, tudo bem? Tipos de verbo. Então, para realmente iniciarmos essa revisão, devemos recordar aqui o que seria esses tipos de verbos que esses predicados podem trazer. Tem alguns verbos que carregam aí o núcleo da informação, e outros que não será nem tanto assim o núcleo dessa informação. O núcleo será, na verdade, um nome. Tudo bem? Então vamos, a classificação de um verbo depende das relações em que estabelece entre ele e os outros termos específicos, tá certo? Então, o verbo de ligação chamamos aí de verbo relacional, ou seja, aquele verbo que ele não vai trazer uma significação, ele apenas servirá de ligação, servirá de um elo entre o sujeito e a característica ou estado. E esse verbo de ligação, ele vai apresentar aí alguns sentidos que veremos mais adiante. E o verbo significativo, ou seja, o verbo nocional, aquele que vai trazer uma ideia, apesar de trazer uma ideia, uma significação completa ou incompleta, mas ele traz aí uma significação, e ele é o núcleo do predicado, tá certo? Então vamos lá, a classificação dos verbos. Nesse caso, é muito importante. Tipos de verbo. Quando estudamos aqui no 8º ano a tipificação dos verbos, é porque quando você chega lá no 9º ano, você vai estudar aí um assunto chamado regência verbal. E é pré-requisito, certo? Para estudar regência verbal, é pré-requisito ter noção aqui dos tipos de verbos. Então vamos aí ao verbo de ligação. O verbo de ligação é todo verbo cuja única função, como o nome já indica, ligar o sujeito a um estado, uma característica, ou
um modo de ser desse sujeito. Tudo bem? Exemplo, o povo não é. Não é o quê? Quando se diz aí não é, não traz significação alguma para nós. Então precisamos de um complemento. E esse complemento vai vir através de quem? De um nome. Quando estamos falando de nome, estamos falando aí de adjetivo, tá certo? Que esse adjetivo vai indicar o quê? Uma característica. Ou poderá ser representado aí por um advérbio, que vai indicar o quê? Vai indicar um estado. Tudo bem? Então, característica ou estado. Então, a característica atribuída ao sujeito por intermédio do verbo de ligação denomina-se predicativo do sujeito. E mais adiante, você viu que quando estamos falando de predicativo do sujeito, é porque o núcleo do predicado será um nome. E como o próprio nome já se diz, podemos dar a classificação desse predicado, que seria aí predicado nominal. Verbo de ligação, embora não tenha por si um significado próprio, ele pode estabelecer diferentes relações de sentido, tá certo? Então vamos aí a essas diferentes relações de sentido. O verbo ser e viver vai indicar o quê? Você pode estar se deparando nesse exato momento com uma questão que pede para que você marque a opção em que há uma relação de sentido correta em relação ao verbo de ligação que está na oração, no enunciado. Então fique atento a essa questão sobre os verbos de ligação. Então o verbo ser e viver, ele vai indicar aí um estado permanente, ou seja, um estado que não sofre mudança. No caso aí, as crianças são curiosas. No caso, está generalizando, e essa generalização, ela tem uma razão, e toda criança de verdade são curiosas mesmo. De vez em quando estão perguntando por quê, alimentar aí a sua sede de curiosidade, não é isso? Viver, outro verbo aí que apresenta aí um estado permanente. Nosso amigo vive doente, ou seja, é uma pessoa que não fica boa, ela se encontra em uma enfermidade, ela pode ser aí psicológica ou física, tá certo? Outro aí é o verbo estar. O verbo estar, ele vai apresentar o quê? Um estado ocasional, ou seja, um estado em que está ali acontecendo de maneira ocasional, digamos aí, que é algo que não terá tanta duração, já passa, tá certo? Exemplo, por que você está triste? Ninguém fica triste para sempre. Verbo parecer, como o próprio nome já diz, né? Aparente, é o estado aparente. Olha aí como fica fácil de você fazer uma relação aí. A cidade parecia um deserto, só parecia. Sabemos que cidade por cidade mesmo, ela apresenta uma grande movimentação de pessoas. Agora, os verbos de ligação continuar e permanecer. É um estado contínuo, ou seja, em que ele apresenta uma situação ininterrupta. O tempo continua muito frio, ou seja, há vários dias, provavelmente há vários dias está fazendo muito frio. E permanecer, do mesmo jeito, a situação permanecia indefinida, ou seja, ninguém chegou aí a uma solução. Ficar e virar, tá certo? Ficar e virar vai trazer aí um estado um sentido de quê? Mudança de estado. Poderá estar de um jeito e de repente mudar de uma hora para outra, tá certo? Eu costumo dizer que esses dois verbos de ligação são verbos bipolares, certo? Dentro da oração. Por quê? Ele faz com que a gente perceba a mudança de estado de maneira bem abrupta. Então, sem você aqui, eu ficaria nervoso. Olha aí. Você está num estado tranquilo. De repente vai ficar nervoso só porque alguém se ausentou. Então, por isso que eu costumo até brincar e chamar esses dois verbos de bipolares. Tá certo? O famoso piloto virou herói nacional. Então, ele não era herói. De repente, ele virou herói nacional. Verbo significativo ou nocional. Todo verbo significativo expressa uma ação ou um acontecimento. Essa ação ou acontecimento poderá apresentar o quê? Digamos aí, um sentido completo ou incompleto, tá certo? Vamos aos exemplos.
quando o grande Nero incendiou, tá certo? Incendiou. Você sabe o que é incendiar? Sim. Não sabe? Perfeitamente sabe. É aquele que vai ficar em chamas e ficar destruído por completo, tá certo? Então já traz aí um significado completo. Pode notar que apenas foi acrescentado o quê? Um advérbio. Advérbio de quê? Advérbio de lugar, certo? Então você está se deparando com um verbo intransitivo. Veremos mais adiante, certo? Embora seja uma revisão, mas vamos ver aí por etapas. Então não se esqueça, quem não se esqueça, esquece. Quem se esquece de alguma coisa, certo? No caso, de que faz parte, de que faz. Quem faz alguma coisa. Então, parte da boa educação de um herdeiro do trono. Então, podemos observar dois verbos significativos, ao contrário do outro que apresentava que a única função era um elo entre o sujeito e a informação que se tinha a respeito dele. Vamos aí, agora, vamos ver aí os tipos de verbos, certo? Dependendo de suas relações sintáticas e de sentido que estabelecem com os demais termos da oração, podem exercer papel de verbo significativo ou de verbo de ligação. Então, pode notar que esses verbos, tem alguns que eles podem ser utilizados dentro da oração como verbo de ligação. Vamos aos casos. O sentido aí, o menino chorou. O sentido da ação está inteiramente contido na forma verbal chorou. Agora veja o outro verbo, certo? O sentido da ação não está inteiramente contido na forma agrediu. Por quê? Porque vem aquele caso, né? Quem agride, agride alguma coisa, tá certo? Ou alguém. Exemplo, aliás, continuando aqui. A ação de agredir exige dois elementos. O agente, ou seja, a pessoa que pratica a ação, e a pessoa que sofre a ação, ou seja, o alvo, o agredido. Nesse caso aqui, chorou, como você pode perceber, é uma ação já que ela exige apenas um elemento, o agente, ou seja, a pessoa que chorou. Ela não chorou e não fez alguém chorar, não é isso? Então, ela propriamente praticou uma ação que só trouxe consequências para ela mesma. Então, a ação de chorar não se estende, não transita, ou seja, fica no próprio verbo. Já no segundo verbo, essa ação, ela transita. Então, como você pode perceber, quando se fala de que essa ação não transita, é algo intransitivo, que o próprio verbo já vai trazer uma significação maior, tá certo? Enquanto o outro precisou de uma extensão de sua significação. Verbos intransitivos, tá certo? Os verbos intransitivos podem vir acompanhado ou não de alguns termos. Quando se fala que verbo intransitivo precisou de complemento, isso não existe. Por quê? Porque ele estará acompanhado apenas de uma palavra que irá modificar o verbo, certo? Circunstanciar o verbo, dar noção de lugar, tempo, modo, tudo bem? Então, esses verbos advérbios que estão sendo utilizados na oração para modificar o verbo, chamamos aí de adjunto adverbial, tudo bem? Percebam aí no exemplo, Joaquim morreu, certo? Morreu como? Dormindo. Então, esse dormindo, na verdade, apresenta um modo como Joaquim morreu. Nesse caso aí, esse dormindo, ele vai servir apenas de adjunto adnominal. Adjunto adverbial, certo, gente? Adjunto adverbial. Não é obrigatório ter aí, aliás, não existe nenhuma obrigação desse complemento estar aí. Basta dizer, Joaquim morreu. Agora, se você quiser acrescentar, aí sim, poderia dizer, dormindo. Verbos transitivos diretos, certo? Os verbos transitivos diretos, nesse caso, eles não exigem, não há necessidade de vir acompanhado de um complemento com auxílio de preposição. Obviamente que lá no ensino médio você vai se deparar com um objeto preposicionado, mas isso aí já é outro caso, quero que você fique atento apenas nisso. Após o verbo não veio preposição, certo? Depois do verbo não houve o auxílio de preposição, então verbo transitivo direto. Agora, do contrário, só com um exemplo aqui, restam
estica um bonito arco, pronto para disparar a flecha. Então, estica. Quem estica, estica alguma coisa. Pode notar que não é preposição, é artigo. E o elemento que está acompanhando, certo? O termo que está acompanhando flecha não trata-se de uma preposição, e sim de um artigo a. Então, nesse caso, em ambos os casos, o verbo é transitivo direto. Verbos transitivos indiretos, nesse caso, eles pedirão auxílio, sim, de preposição. Tudo bem? Então, esse auxílio é obrigatório. Então, a esses verbos chamamos de verbos transitivos indiretos. Olha o exemplo. Só preciso de, certo? Só preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, de mais treino. Olha o outro exemplo, tá certo? Deliciando-se. Quem se delicia com alguma coisa, com um pedacinho de melancia partida. Então, verbo transitivo indireto. E o seu complemento, obviamente, se você tem um verbo transitivo direto ou indireto, você vai chamar o seu complemento de objeto direto ou objeto indireto. No caso, os verbos transitivos direto e indireto são aqueles verbos que precisam, no primeiro momento, de um auxílio de preposição e no segundo não há essa necessidade, tá certo? Olha o exemplo. O rei perguntou ao filho. Olha, se pergunta, pergunta alguma coisa, tá certo? Então, o motivo de escolher arco e flecha. Então, como pode perceber, pergunta a alguém. E esse a alguém, o filho, certo? E o segundo elemento, ele não chama essa preposição. O motivo de escolher o arco e flecha. Então, objeto direto. Então, pode vir na ordem objeto direto e depois objeto indireto ou nesta aqui, objeto indireto e depois direto, tá certo? Então, a classificação do predicado. O predicado nominal, quando apresenta aí verbo de ligação, tá certo? Então, apresentou no predicado, apresentou o núcleo da informação é o nome, então é predicado nominal. Se o predicado tem como núcleo um verbo, então nesse caso será um predicado verbal. Note que alguns predicados deverão apresentar verbo de ligação e verbo significativo. Então, para isso, chamamos aí de predicado verbo nominal. Tudo bem, gente? Então, como vocês viram, é uma revisão, foi um pouquinho longa, mas esse assunto ele requer um bom tempo de estudo mesmo e explicação, ok? Então é isso. Terminamos. Espero que você consiga realizar os exercícios de maneira bem tranquila. Qualquer coisa, estaremos aí nos encontrando novamente daqui a pouco. Tudo bem? Tchau!